painel projeto é para onde a gente importa e organiza os nossos arquivos. Tudo que a gente vai usar dentro do After Effects nas timelines, a gente primeiro tem que importar para dentro do projeto. E pelo painel project é por onde a gente faz isso. A gente importa os arquivos e organiza eles para a gente usar durante todo o nosso dia a dia de trabalho. Então eu estou com o painel project aqui do lado, eu vou expandir ele para a gente poder ver todas as opções que tem dentro do painel. E a gente consegue ver aqui em cima que a gente tem uma lista de metadados do arquivo, um campo de pesquisa e uma caixinha de preview. Como eu não tenho nenhum arquivo ainda, todos esses painéis aqui ficam vazios. Então eu vou dar um duplo clique numa área vazia aqui do painel, e quando eu dou um duplo clique, automaticamente ele traz uma janelinha de import no último local onde você já importou um arquivo. Então eu vou importar esses 4 arquivos aqui e vou clicar em Open. Automaticamente ele traz aqui os 4 arquivos. Na esquerda deles a gente tem um ícone indicando que tipo de arquivo que ele é. Então a gente pode ver aqui que são arquivos de vídeo com áudio. Aqui está indicando também o formato de arquivo. E aqui a gente tem um label que marca com uma cor o objeto. Daí a gente pode tanto manter a cor que já está, quanto escolher uma nova cor. Seguindo nas colunas, a gente também tem o tamanho do arquivo, a taxa de frames por segundo que tem no arquivo, e caso a gente já tivesse inserido um ponto de in dentro da decupagem do arquivo, ia marcar aqui o tempo de in e o tempo de out point. Se esse arquivo fosse capturado numa fita analógica, a gente já tem também o nome da fita, e a gente pode inserir comentários nos arquivos quando a gente quiser. Então, se esse fosse um arquivo que o diretor de filmagem tivesse dito que é o arquivo que precisaria de uma pós-produção como um tratamento de cor, eu venho aqui e digo tratar a cor. Então marco lá, tratar a cor, e se o diretor tivesse falado que a próxima cena estava com a cor ok, eu podia marcar lá, ok. Então você pode sempre inserir os comentários que você precisar. E na última coluna ele vai dizer a locação que o seu arquivo está. Se você precisar fazer uma pesquisa sobre qualquer propriedade do arquivo que tenha nessas colunas, é só usar essa caixinha superior. Então se eu quisesse achar os arquivos que estivessem ok, que é o comentário que eu inseri, eu escrevo ali ok, automaticamente ele deixou somente esse arquivo. Se eu quisesse, em vez disso, procurar os arquivos que fossem de 35 megas, eu escrevo lá 35, automaticamente ele deixou apenas o arquivo que é 35 megas. Então você pode usar essas colunas aqui sempre que você precisar encontrar o arquivo, independente de qual propriedade que você quer usar como base. Eu vou apagar agora essa informação. Eu posso apagar tanto por aqui, quanto pelo xizinho. Então clico ali no xizinho, automaticamente ele limpou o filtro. Na aba aqui superior, no alto do painel Project, a gente pode vir aqui também em colunas e inserir mais colunas. Essas que estão com um tiquezinho são as colunas que já estão ligadas. Eu posso também ligar uma coluna dizendo o início da duração do vídeo. Esse início que ele diz aqui é o início na captura. Então se eu tivesse capturado de uma fita e a fita tivesse já um time dentro dela, fosse por exemplo 3 minutos de fita, aí aparecia lá uma coluna dizendo qual que é o início da fita. Que o mesmo vale para o final. Essa coluna que eu acho bem importante, eu quase sempre ligo ela, é a duração total da cena. Então se eu clicar aqui, ele automaticamente adicionou aqui ó, Media Duration, então a duração da minha cena. Eu vou voltar lá na abinha, colunas. Eu também tenho aqui a duração total do meu arquivo. E eu vou colocar aqui a duração total do arquivo do lado de Media Duration, é só clicar e arrastar. Vocês conseguem ver que é o mesmo valor. A diferença é que um é a duração total da cena. Eu vou dar um duplo clique nela aqui, e ela já aparece aqui na esquerda. E um dos valores vai ser a duração total da cena, e outro é a duração entre as marcações de in e out point. Tá vendo que eu marquei aqui, ó, início da cena, aqui o final, e automaticamente aqui, ó, a duração da minha seleção já marcou como 4 e 2, em vez de 26 e 6. Por causa que a duração que eu for ter agora, quando eu for arrastar para a timeline, vai ser somente 4 e 2, que é somente o espaço entre o in e o out. Então, se eu vier aqui, no início do vídeo, marcar o in no início do vídeo, e o out no final, daí eles voltam a ter aqui a mesma duração. Eu vou voltar lá nas abinhas, coluna. Eu também tenho a opção de deixar aqui a data. Daí ele vai dizer ali a data que tiver no arquivo. E está indicando aqui que esse arquivo foi gravado dia 29 de abril de 2013. Eu vou voltar lá para o início.
E a gente pode sempre aqui expandir e diminuir qualquer uma das colunas e clicando no nome da coluna trocar aqui a ordem. Vocês podem vir aqui organizar como vocês acharem melhor, colocar aqui as colunas que vocês acham mais importante, mais próxima do arquivo, para que depois fique mais fácil para você fazer a pesquisa por essas informações. Se você vir aqui no nome da coluna também, você pode dar o clique na coluna para organizar aqui em ordem alfabética, tanto ordem crescente quanto decrescente. E para qualquer coluna isso vale. Se eu quisesse vir aqui por ordem e tamanho, e já vai organizar por ordem e tamanho. Posso vir aqui também em ordem de duração, que também é uma opção bem importante para você fazer a classificação dos seus arquivos. Só vir aqui e clicar no nome da coluna. Aqui no canto do painel, na abinha, a gente tem mais algumas opções como destacar o painel. Se você clicar aqui, o painel passa a ser destacado. Eu posso pela alça também colocar ele de volta ali onde ele estava. Tenho também a opção de soltar todo o frame no qual ele tivesse. Então se eu tivesse aqui outros painéis dentro do mesmo frame, deixa eu até colocar ele no local. E vou adicionar qualquer outro painel aqui junto com o frame dele. Então no mesmo frame eu tenho dois painéis na aba. E eu escolho aqui Undock Frame e ele solta os dois painéis em vez de um só. Deixa eu organizar lá de volta os painéis. Tenho também a opção de fechar o painel, de fechar o frame, se eu tivesse mais abas no mesmo frame, e maximizar o frame. Se eu clicar nesse botão, o meu frame fica a tela cheia. Essa opção é muito boa aqui para deixar o painel que você está como principal. Então se você está trabalhando no painel Project, você pode deixar ele tela cheia, organizar lá seus arquivos e depois fechar ele de novo. E fazer isso com cada painel que você precisar. Eu uso muito na timeline, quando eu estou com muitos arquivos, muitos keyframes para gerenciar. Principalmente se estou trabalhando com dois monitores, eu posso ter na direita um monitor só de preview do que eu estou fazendo e na esquerda o meu monitor de timeline. E quando eu precisar, eu pego o dash da tela cheia, fica mais fácil para organizar meu vídeo e depois eu volto ao normal, voltando ali na alça, na aba, e escolhendo aqui, Story Frame. Eu posso fazer o mesmo também usando um atalho, que é o Till. Se eu clico o Till, ele fica a tela cheia, clico o Till de novo, ele minimiza. E a última opção que eu tenho aqui, que é importante também, é ligar aqui o Transparência e Grid nos íconezinhos. Então, se eu tivesse transparência em algum desses arquivos, ele ia marcar lá em cima com um quadriculado, junto com a cena do arquivo. Então, você tem lá o desenho do arquivo e em volta o quadriculado, dizendo que esse arquivo possui transparência. Então, você quer sempre testar se sua foto ou PNG ou algum arquivo que você trouxe Move com transparência realmente está com transparência. Se você deixar essa opçãozinha aqui ligada, automaticamente aqui no thumbnail vai aparecer o quadriculado da transparência. Essa opção aqui, Project Settings, se eu clicar, ele vai trazer aqui a opção de configuração do meu projeto. Essa opção aqui eu posso encontrar também, que fica muito mais fácil, nessa caixinha aqui embaixo. Que onde ele está dizendo 8, ele está informando quantos bits que tem no meu projeto. Se eu clicar ali, ele vai dizer ali, eu tenho de profundidade de cor 8 bits. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com cenas gravadas em RED, que estão em 4K e 32 bits de cor, eu posso vir aqui na abinha e dizer que eu vou trabalhar durante todo o projeto em 32 bits de cor, e daí só na hora final de exportar eu posso reduzir a quantidade de bits que a minha mídia final vai precisar. Eu poderia vir aqui e trocar. Aqui nessa aba, nesse painel, eu tenho algumas opções também como que vai ser o display, o estilo de display para o meu timecode. Então o meu timecode pode ter o início dele como o início da própria mídia. Então se a minha mídia tivesse lá, deixa eu dar um ok aqui, vocês vão conseguir ver aqui comigo. Então aqui, se minha mídia tem como endpoint 0, o início da minha timeline, se eu jogar o meu arquivo para criar uma nova timeline, vai estar como 0 também. Se eu vim aqui e eu pedir para sempre começar com 0, ele vai começar sempre com 0, independente desse valor. Se esse valor, por exemplo, fosse 10 minutos, na primeira opção eu arrasto para a timeline e ele vai indicar 10 minutos. Se eu deixar esse daqui como 0, ele vai indicar lá que inicia como 0. Logo abaixo você diz que a contagem dos frames, então eu vou criar uma timeline, eu vou arrastar aqui meu arquivo para o botão de nova composição e aqui minha timeline fica ativa. Se eu voltar ali, eu posso dizer que a contagem dos meus frames são em frames, ou então eu posso deixar aqui em
ou então eu posso deixar aqui em medida de rolo de filme. Daí ele está dizendo aqui quantas voltas que o meu rolo está e mais quantos frames. Aí eu digo lá se é um rolo de filme 35mm ou 16mm. O que é mais comum de fazer é, em vez de deixar aqui em frames, é manter lá em timecode e usar o timecode aqui em 0. É o que eu mais uso. Também é útil usar o timecode da mídia, mas no meu workflow eu prefiro trabalhar sempre com tempo 0. Aqui para baixo, a maioria das vezes vai trabalhar com 8 bits de cor, mas se você precisasse, conforme você vai tendo um trabalho mais avançado dentro do After, você pode trabalhar com outra profundidade de cor, como também você pode já trabalhar com as opções de Color Management ativas. Então, se eu fosse fazer um arquivo para a web e eu recebi meus arquivos, eu quero manter minha área de trabalho sempre trabalhando em sRGB, que são as cores para a web. Então, ele já vai converter lá na timeline minha visualização para sRGB e na hora de renderizar eu já renderizo em sRGB também. Então, eu posso manter políticas de Color Management também no meu arquivo. Normalmente, na maioria dos workflows, você vai trabalhar aqui com o Color Management ligado e trabalhar com as cores do próprio arquivo sem um gerenciamento maior. Mas conforme você vai pegando prática, com profundidade de cor e qualidade de cor maior, é importante você vir aqui na opção de Color Settings e configurar da melhor maneira possível as suas cores. Aqui embaixo tem as opções de hertz do meu áudio. Eu posso trabalhar lá com 48 Hz ou um valor menor ou maior. O padrão nacional, normalmente, é trabalhar com 44 ou com 48. Eu vou deixar aqui como 48 mesmo e vou clicar em OK. Então aqui são as configurações do meu projeto. Quando você precisar, então você pode ir lá e dar uma alterada nas configurações. O que eu costumo fazer normalmente mais é ir nessa opção só para mudar aqui o timecode para passar para 0. Mas conforme você for pegando prática, você pode usar outras opções também no painel. Aqui embaixo tem mais alguns botões úteis, como excluir um arquivo que eu tiver selecionado. Então eu posso selecionar aqui essa nova timeline que eu criei, clicar na lixeirinha e ele vai perguntar para mim se realmente quer excluir esse arquivo. Eu vou clicar que sim e agora eu fico só com as minhas cenas. Eu vou selecionar uma cena e se eu arrastar ela para esse segundo botão, eu crio uma nova comp usando as opções da própria cena. Então, eu não sei se vocês perceberam ali em cima, deixa eu deletar ali minha composição. E aqui em cima, quando eu seleciono a minha cena, eu tenho a miniatura dela e eu tenho as informações de tamanho, de aspecto do pixel, duração e frame rate. Todas essas opções aqui vão ser usadas quando eu arrastar esse arquivo para o botão de nova comp. Se eu quiser, em vez de usar essas configurações, eu posso sempre vir aqui no botão, dar um clique direto nele, ele vai trazer a janelinha e eu configuro manualmente as opções que eu preciso para essa composição. No próximo vídeo a gente dá uma passadinha aqui em todas as opções para entender como que a gente faz para criar uma nova comp. Por hora eu vou clicar aqui em Cancel. Esse botão aqui é onde eu crio pastas, então eu posso selecionar aqui todas as minhas cenas brutas e arrastar para o botãozinho de nova pasta. Automaticamente ele vai criar a pasta, vai liberar ali para mim renomear e dentro da pastinha vai ter os arquivos. Se eu só clicar lá no botão de pasta, ele cria uma pastinha solta, no qual eu posso também dar um nome. Então eu vou colocar ali que os meus demais arquivos que eu importar eu vou jogar lá dentro. Sempre que você quiser renomear um arquivo, você pode selecionar ele e clicar a tecla Enter do seu teclado e ele libera lá para você renomear conforme você precisar. A última caixinha que eu tenho aqui é para você reinterpretar os arquivos. Então se você trouxe um arquivo e você sabe que ele tem um certo tamanho de frame rate, mas o After interpretou errado esse frame rate. Isso acontece, por exemplo, para sequência de imagem. Sequência de imagem, ele vai considerar que cada uma das fotinhos da sua sequência de imagem é um frame. Então se tem lá 30 fotos, você teria 1 segundo de imagem. Se alguém montou para você uma imagem em 3D, lá no 3D Max, e renderizou em sequência de JPEG. E lá no 3D Max ele usou, por exemplo, 24 de frame rate. Então você precisaria vir aqui e dizer para o After Effects que em vez de, nesse caso, ser 29.97, o correto seria ser 24. Então eu vou ali na caixinha, clico, e ele traz várias das opções do meu arquivo, inclusive também aqui política de Color Management. Se quisesse dizer que em vez de ele trabalhar aqui com a cor HDTV, ele usa uma outra cor, se você tivesse ligado ali o Color Management na opção de configuração do projeto, você também ia poder vir aqui e trabalhar manualmente no Color Management cada um dos seus assets, cada uma das suas imagens brutas. E lá na categoria principal, como eu estava dizendo, tem aqui o frame rate, você pode trocar. Você também poderia trocar aqui qual que é o início do tempo da tua cena, se você, em vez de 0 segundos, quisesse colocar qualquer outro valor. Também poderia mudar aqui os fields da minha cena.
Mais para frente eu explico certinho o que são fields numa cena. E por último aqui o aspecto do pixel também poderia vir aqui e trocar. Eu vou fechar aqui o painelzinho. E a gente já deu uma passada aqui em todas as opções que a gente tem no Painel Project. Então a gente já pode, sempre que a gente for trabalhar num projeto, começar importando nossos arquivos, organizando e deixando eles prontos para o trabalho.